Boa noite, pessoal. Boa noite, Mirane, Lucas. Todo mundo tá me ouvindo? Ouvindo? Todo mundo ouvindo? Sim. Então, boa noite, pessoal. Hoje nós vamos dar continuidade, tá, à aula de bovinocultura de corte. E como eu já comentei com vocês, na aula passada nós falamos sobre a parte de cria e hoje nós vamos estar falando sobre a seleção de touros, tá? É um assunto bem tranquilo, né, e que é um dos principais assuntos quando a gente fala na criação de bezerros. Na aula passada nós comentamos sobre a reprodução. Então existem várias formas de eu realizar a criação de bezerros. Vocês viram na aula passada que nós falamos sobre a estação de monta. Então eu posso utilizar 3 formas: a monta a campo, a monta controlada ou dirigida e a monta que a gente seleciona a partir do quê? Da seleção dos animais e a inseminação artificial, né? Que são as biotecnologias que a gente utiliza, tá? Para mim fazer esse sistema de monta a campo, para mim adotar esse sistema de cria, a primeira coisa que eu tenho que ter em mente é o quê? Selecionar os animais que eu vou trabalhar na minha propriedade, tá? Então eu tenho que selecionar o quê? Os touros, tá? Eu vou compartilhar aqui com vocês para a gente dar início aí à nossa aula em relação à seleção desses touros, tá? Quando a gente fala de seleção de touros, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é qual é o animal que eu vou utilizar na minha propriedade, tá? Esse animal, ele tem que ser um animal, quando a gente fala, né, de perfil. Então, ele tem que ser um animal que ele tem que ter todas as características adequadas para a produção. Então, eu tenho que selecionar esse animal a partir de qual primeira característica? A fertilidade. Como que eu faço, né, a seleção de características de fertilidade do animal? Por meio do exame que a gente chama de exame andrológico, tá? Os alunos aí frequentes já conhecem esse nome, né? Que é um exame que a gente faz do trato reprodutivo desses touros, né? Então, o que é basicamente o quê? A coleta do sêmen e a verificação física desse animal também abrange esse exame andrológico. Então, eu avalio a fertilidade, a partir daí eu faço por meio desse exame andrológico. Outra característica que a gente avalia também num touro, quando eu vou selecionar esse touro, é por meio de um exame físico, né? Então, eu vou verificar os aprumos desse animal, se esse touro ele tem uma condição corporal adequada, né? Quando a gente fala de condição corporal, pessoal, é uma palavrinha muito simples que eu acho que todos vocês já conhecem, que é o SCC, Score de Condição Corporal, que é uma avaliação, como eu já comentei na aula passada, uma avaliação física que a gente faz desse animal, e onde a gente avalia se esse animal está ou muito gordo ou muito magro, tá? E aí eu faço esse exame. Então, para que eu tenho que avaliar prumos de touros? Isso aí a gente até comentou nas aulas passadas. Porque o animal, vocês estão vendo essa foto aí, que aparecem para vocês à direita, é um animal que ele tem o quê? Uma alta estatura, uma boa musculosidade. Então, ele tem que ter condições adequadas de aprumo que sustentem o corpo desse animal. Até porque, quando ele for realizar a monta na fêmea, ele tem que estar apto também com condições adequadas para realizar a cópula, né, que é a cobertura da fêmea. Além de todas essas características, o exame andrológico e o exame físico, né, tem também o exame do trato reprodutivo. Como que eu avalio o exame do trato reprodutivo? Primeira coisa que eu verifico é a parte de testículo, né? Então, eu vou fazer exames de apalpação, verificar se esse animal não tem dor, não tem hematoma. Dependendo da raça do animal, geralmente esse animal ele vai ter, por meio de raça mesmo, às vezes o testículo mais caído, e isso mais baixo, né, que a gente fala, e isso às vezes pode atrapalhar, porque dependendo da situação que você está criando esse animal, se for num pasto muito alto, pode ser que esse animal passe esse saco escrotal, né, naquela forragem, pode vir a machucar, pode vir a cortar, isso tudo influencia diretamente na monta do touro,
tá? E a avaliação da qualidade do sêmen, que é propriamente dito o exame andrológico. Então, eu vou fazer a coleta do sêmen desse boi, desse touro, e vou avaliar todas as características desejáveis. Para que eu faço a seleção do touro, quando eu falo em bovino de corte? Para que eu seleciono características desejáveis. Então, o que eu estou procurando? Um animal que tem uma boa produção de carne, né? E um animal o quê? Precoce, que é uma das principais palavras que vocês têm que ter em mente aí. O que é um animal precoce? É aquele animal que tem um acabamento de carcaça mais cedo, que é o que a gente busca, que é o que nos interessa, tá? Então, com relação também à seleção de touros, outras características que a gente verifica em relação à boa produção de carne, como a gente já viu isso aqui, então até para quem for responder as atividades hoje já sabe isso aqui de cor, né? Então a gente tem aí algumas características que a gente verifica, o comprimento do animal. Então, quanto mais comprido esse animal, mais interessante. Não tão comprido, né, pessoal? A gente fala o comprimento em relação ao corpo do animal aqui, tá? Não um animal tão alto de estatura, né? Porque aí ele vai ter que ter muito mais carne para encher. Mas o animal comprido que a gente fala, né? Que tem uma largura maior, tá? Um animal que tem uma largura de garupa também é interessante. Então, como a gente sempre tem o costume de falar, quanto maior o popão do bovino, mais interessante. Por quê? Porque vai ter maior acabamento de carne, tá? Arqueamento de costela. O que significa esse arqueamento de costela? Esse comprimento aqui. Então, quanto maior, mais profundo foi esse animal, que a gente fala, né? Mais arqueado, maior vai ser a quantidade de carne que vai estar ali enchendo esse animal. Tá? A mesma coisa é a profundidade. Comprimento de garupa e conformação de garupa. Tá? Que é uma, se eu ver uma foto aqui, rapidinho eu mostro para vocês, tá? Que é essa foto que vocês estão vendo aqui. Tá? Então, quando a gente olha, a primeira coisa que a gente vai fazer a seleção de um touro para ser utilizado lá no campo para produzir produção de carne, né, bezerros de qualidade, a primeira coisa que a gente tem em mente é um animal que seja selecionado com popão. Quanto maior o comprimento, melhor vai ser a estatura desse animal, melhor vai ser a seleção. Como vocês estão vendo nessa foto aqui abaixo, opa, deixa eu voltar aqui. Essa foto aqui abaixo dá para a gente entender bem o que eu estou falando disso aí. Tá? Então, aqui a gente tem animais que estão na fase já de recria, né? Então, aqui a gente consegue selecionar esses touros. Então, esse touro aqui, por último, ele já não é um touro interessante para se trabalhar. Então, ele não tem comprimento de largura. Tá? Isso aí, geralmente, é um animal que ele não vai ter um bom comprimento de carne. Ao contrário desses animais aqui, né, os 3 primeiros que a gente vê que tem essa característica aí de melhor proporção. O que a gente sempre verifica no touro também, que o pessoal seleciona, é em relação a todas essas características. Então, a gente tem comprimento de corpo, né, comprimento corporal, profundidade do animal, o perímetro que a gente fala, né, perímetro torácico, né, a altura da garupa, comprimento dessa garupa, quanto mais alto a garupa também mais interessante, porque eu vou ter aqui uma maior cobertura de carne, né, e também um pouco de gordura entremeada, né? A distância do isquio, que é esse ossinho que vocês vão ver aqui, ó. Cadê minha setinha? Ô, seta, aqui. A distância entre os isquios, tá? Então, quanto mais longe também eu tenho uma maior largura, um maior ângulo dessa garupa, e isso é interessante. A mesma coisa é o perímetro escrotal, que é igual eu já comentei com vocês. Quando eu vou selecionar um touro, eu tenho que olhar o perímetro escrotal desse touro, que é também interessante eu verificar no momento da seleção. Quando a gente vê isso tudo que eu tô falando para vocês aí, pessoal, de seleção de touros, aí vocês ficam perguntando, mas para quem que vai fazer isso? Tá? É o que mais acontece no campo hoje. Nós, como técnicos, temos que saber selecionar esses animais para serem utilizados no dia a dia, para a produção. Tá? Quando a gente fala de selecionar touros geneticamente para o melhoramento, aí nós possuímos todos esses critérios que são mais utilizados na seleção.
Quando a gente fala a campo, né, eu vou só olhar lá naquele touro e vou selecionar o touro que dá para me utilizar na minha propriedade. Aí é o que a gente comentou nas aulas passadas. Eu posso selecionar tanto pelo DERAS, né, que é aquelas características de desenvolvimento, estatura, característica racial, aprumos e sexo, sexualidade. Então, eu posso selecionar. No campo, eu consigo selecionar dessa forma. Mas quando a gente trabalha, por exemplo, eu quero utilizar um sêmen geneticamente melhorado. Todos esses processos que vocês estão vendo aqui, eles vão ser passados por uma seleção. Tá? Quem que faz isso? Todas as instituições que, consequentemente, realizam a venda, ou a venda desses touros, ou a venda, a comercialização do sêmen desses touros, para a gente utilizar, como vocês viram na aula passada, na inseminação artificial, que também são biotecnologias bastante utilizadas na produção de bezerros. Tá? Outra foto que a gente verifica aí também é, basicamente, a seleção dos animais, né? Quando a gente vê aí que são animais que são produzidos separadamente, então eu consigo aqui, ó, identificar quais animais têm maior estatura, maior comprimento de garupa. Então, geralmente, as pessoas, né, os produtores que produzem touros, eles têm todo o sistema de seleção desses animais. Para quê? Para mim selecionar aqueles animais que possivelmente vão dar um bom desempenho também no sistema de criação extensiva, tá? Quando a gente olha essa foto aqui, a gente vê o quê? Que há o quê? Um cruzamento industrial. Então, eu busco o quê? Melhorar geneticamente. Então, eu vou buscar raças que podem vir a agregar na minha propriedade. Quais são as principais raças que hoje são utilizadas para a seleção de touros? Nós temos o Nelore, Aberdeen Angus, a gente utiliza muito o Canchim, né? Geralmente na nossa região, Cimental, Hereford, mas o que a gente mais utiliza hoje, geralmente são o Nelore e o Aberdeen Angus. E os animais cruzados, né? Que são os animais que já vêm um cruzamento dessas raças, tá? Mas existe, gente, gabiru de tudo quanto é lugar. Tá? Gabiru, que eu falo, para quem não conhece, é cruzamento de várias raças, né? Que a gente fala de three cross, ou 4 raças, que são várias raças que vêm sendo cruzadas. Quando a gente fala de melhoramento genético, tentar apurar a genética da fazenda, quanto mais puro o bovino, melhor. Até para mim vender esse animal depois. Porque o animal cruzado, ele não tem tanto valor de mercado. Tá? O animal puro, ele tem valor de mercado. Por quê? Porque eu estou conseguindo vender a genética desse animal. Tá? Então, o animal, geralmente, né, que a gente trabalha com animais aí de genética mais apurada, a gente também trabalha. Outra raça que a gente tem também bastante, que a gente utiliza, é o Senepol. O Senepol também foi uma das raças que mais se desenvolveu aqui na nossa região do Goiás, né? Só que o que acontece com a raça Senepol? Eu acho que a maioria de vocês já viram muito isso, né? Há 2, 3 anos atrás, nós tivemos aí as feiras tecnológicas. O Senepol era um point aqui na nossa região. Mas por que o Senepol é uma raça que hoje a gente já não vê tanto mais sendo utilizada aqui na nossa região, e sim o Aberdeen Angus? Porque é uma raça que ela tem uma alta produção de carne, sim, mas ele é um pouco mais tardio, então ele demora um pouco mais o acabamento, tá? Mas é um animal interessante. Outra característica do Senepol também, que várias, né, a gente pode dizer, que saiu um pouco do mercado aqui da nossa região, né, é devido ao perímetro escrotal. Isso vocês vão ver mais para frente, que ele é um animal que o testículo ele quase encosta lá no chão, tá? Então, isso não é tão interessante para trabalhar nas nossas regiões. Acho que a maioria de vocês sabem, a gente trabalha qual que é o tipo de forragem que a gente tem na nossa região? Braquiarão, né? Geralmente, o braquiarão, um pouco a gente trabalha mombaça, essas
o Tanzânia, geralmente são pastos, são forragens que são mais altas, são estoloníferas, que a gente fala, né? Com o colmo, né? O comprimento mais alto. E isso pode vir a machucar o testículo do animal. Então, por isso que os reprodutores Cenepol, eles tiveram vários problemas reprodutivos devido a isso. Mas ainda tem muitas fazendas que utilizam aí o Cenepol. Tá? E é um animal extremamente rústico e que tem uma seleção muito boa também, é muito bonito. Tá? Então, quando a gente fala de... a gente até comentou aqui anteriormente, quando eu separo esses animais, eu vou avaliar eles lá a campo, eu avalio por meio de uma avaliação de visual no campo, né, do gado. Então, eu posso avaliar por meio do DERAS, né? Quando a gente fala de seleção desses animais geneticamente melhorados, eles utilizam dois tipos de avaliação. A avaliação individual, onde eu avalio o que a gente chama de epimuras, que são todas as características daquele touro, e a avaliação comparativa. Então, eu avalio os animais. É igual vocês viram nas fotos anteriores. Eu coloco 3 animais ali juntos e eu vou avaliar cada característica de cada animal e ver qual que se assemelha mais àquela característica racial daquela raça, aquilo que é interessante para mim trabalhar, tá? No método de individual tem várias técnicas de avaliação, mas o que eles utilizam basicamente são 7 características, que é o que a gente chama de epimuras. Então é estrutura corporal, esse animal ele tem uma boa estrutura corporal? Ótimo. Precocidade. Acho que todo mundo já tem em mente aí essa palavrinha, né? Precoce, precocidade. Mais rápido ele termina, mais rápido ele chega ao abate. Musculosidade é uma das principais características que a gente vai avaliar no bovino de corte. Quanto maior o teor de músculo, a proporção de músculo, melhor esse animal tem de acabamento. Porque músculo é carne, tá? Outro critério que avalia se é umbigo, né, como a gente já comentou, que também é uma característica bastante importante para touros, principalmente porque o umbigo é uma porta de entrada de contaminação, né? Por isso que a gente comenta tanto, a gente discute tanto. Quando o animal nasce, a primeira coisa que a gente tem que fazer é um critério de cura adequado do umbigo desse animal, porque é uma porta de entrada de micro-organismos. Aí vocês vão falar, professor, meu animal já está velho, mas ele pode dar uma umbigueira, né? Pode dar uma infecção também. E o umbigo, ele é uma das principais causas de várias doenças, várias infecções, que podem sim prejudicar o touro no momento da monta, tá? Se aquele animal der uma infecção, der um problema, der uma umbigueira, que o umbigo fica desse tamanho, aí ele não vai conseguir subir na fêmea. Ele tem dor, ele tem incômodo. E além de também ficar mais susceptível a outras doenças, né, sexualmente transmissíveis, tá? A caracterização racial, então, igual eu já comentei para vocês, quando a gente olha na cara do animal, a gente tem que ver que ele tem aquelas características raciais. Então, por exemplo, o Nelore, a gente já olha e fala que ele é um Nelore. Um Cenepol, por exemplo, que ele é um Cenepol, aberdiniano, se eu já consigo identificar porque ele tem as características daquela raça. Né? O Gir, por exemplo, um exemplo leiteiro, é uma das raças que a gente mais consegue identificar de longe. Todo mundo aqui conhece um Gir, porque ele possui todas as características raciais. Os aprumos, como a gente já comentou, e a sexualidade. Tá? Quando a gente fala de estrutura corporal, é basicamente a área, o comprimento de corpo desse animal. Então, é uma coisa que a gente já viu, né? Que vai variar tanto do comprimento corporal como a profundidade das costelas. E aí é onde que eu vou ter os principais cortes, né? Para deposição de tecido muscular. Em meados da costela, no dorso do animal, onde eu tenho cortes nobres, né? Ali no popão do animal, que eu tenho os principais cortes, como a picanha, colchão duro, colchão mole, alcatra e assim por diante. Então, são cortes nobres que eu preciso selecionar esse animal a partir disso aí. Precocidade. E aí, a precocidade, eu vou ter uma relação entre profundidade da costela e do vazio do animal. Tá? Então, por exemplo, quanto mais profundo esse animal, mais interessante, ele vai acabar mais rápido. E também, outra coisa muito interessante é a capacidade de deposição de gordura. É interessante que eu tenha um bovino com muita gordura? Não, mas eu preciso que haja uma deposição, mesmo que pequena, de gordura nesse bovino, porque a gente sabe que no Brasil a gente trabalha muito com as carnes que a gente caracteriza como cold shortening, né?
que são essas carnes, geralmente, que tem a gordura entremeada. Então, o ideal é que a gente tenha uma espessura de gordura de 3 a 6 milímetros. Né? Por quê? Para que faça com que essa carne ela fique suculenta. Né? Hoje, o brasileiro ele procura muito pela carne suculenta. A carne aí entremeada, né? Que a gente fala carne marmorizada. Diferente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos são regiões frias, onde geralmente não tem tanta deposição de gordura nessa carcaça e é uma carne um pouco mais mole, mais branca, né? Não é tão vermelha, viva igual no Brasil. Então, por isso que a nossa carne é tão valorizada no exterior, tá? Outra característica, como a gente já comentou aqui, que todo mundo sabe, se for responder as atividades lá, já estão sabendo, que é a musculosidade, né, que é avaliada através da quantidade de massa muscular. Então, se eu pegar, por exemplo, um Red Angus da vida, né, um Cenepol, eu consigo ver que é um animal extremamente musculoso. Tá? A mesma coisa um canchim. Os bezerros, eu não sei se vocês já visitaram, já viram fazendas canchim. O bezerro, quando ele nasce, ele está ali com 3, 4 meses, você já consegue verificar todas as características de musculosidade, porque é um animal extremamente selecionado geneticamente. Então, eu consigo ver, é incrível, pessoal, vocês conseguem ver até dá para você estudar o corte, né? Ali no popão ali eu tô vendo a picanha. Por quê? Porque a musculosidade é tão bem definida que a gente consegue ver exatamente, tá? A gente vai tentar, pessoal, conseguir algumas visitas para a gente ver. Tem muitas fazendas aqui na nossa região que estão fazendo a seleção de touros, né? Mas nós estamos tentando entrar em contato, porque com essa pandemia aí o pessoal não está deixando a gente ir em lugar nenhum, mas nós vamos conseguir, tá? Então, a musculosidade é essa principal característica. O rendimento é a qualidade de carcaça, tá? Então, eu tenho aí espessura, o perímetro e a musculosidade. Juntas, somando todas, a gente vai ter aí o volume do indivíduo, né? Que é o que é interessante para a gente. Bosmara também, o Helder está comentando. Boa noite, professora. Boa noite. Melhorou? Melhorei, sim. Bom demais. O Renner também está comentando aí, pessoal, o gabiru ou pé duro, como são conhecidos, né? Geralmente é igual o Renner comentou aí, são animais que são o cruzamento de várias raças, né? Eu concordo aí, tá certo o que o Renner comentou. São animais que têm um acabamento de carcaça muito bons, engordam muito rápido, mas não são animais, o que eu quis dizer aquela hora, pessoal, é que não são animais de alto valor de mercado. Vocês concordam comigo que se você chegar na propriedade, tiver lá um Bosmara, um Cenepol e do lado um gabiru, se você tiver dinheiro, qual que você vai comprar? O gabiru ou um animal de melhor qualidade genética? Lógico, melhor qualidade genética. O gabiru, ele ganha mais peso? Ganha. Mas e genética? Entendeu? Então, assim, ele responde muito bem em confinamento. E, inclusive, ele sai mais barato por valor de mercado. Por que no confinamento a gente produz muito animal cruzado? Porque eles são um valor um pouco mais baixo de mercado, né? Dependendo também da região, tá, pessoal? Tem região que eles colocam o preço lá em cima do bezerro, tá? Então, a gente falando em relação ao umbigo também, que é outra característica. Vocês podem ver aí que a gente tem desenhos que vão de 1 a 6, tá? O que a gente quer dizer com isso? É a avaliação que eles fazem em relação à referência do tamanho do umbigo do animal, tá? Que aqui é onde a gente tem o umbigo do animal, e aí eu vou ter o posicionamento do umbigo, da bainha e do prepúcio do animal. Tá? Então, basicamente, o prepúcio, né, a parte do pênis do animal, ele vai sair aqui na lateral aqui dessa região inguinal que a gente fala, né, no umbigo aqui. Então, para que eu avalio isso aqui? Para evitar também que qualquer tipo de acidente que aconteça ou que machuca, isso também vai influenciar aqui na monta do touro, né? Geralmente pode acontecer alguma enfermidade que pode vir a causar um prolapso, e isso o touro não vai subir, não vai montar.
Tá? Qual que é o ideal que ele seleciona? O animal tem aqui o médio, no tamanho de umbigo aqui 3. Tá? Esse estilo aqui 6 já não é selecionado, não é utilizado, porque o animal já vai machucar. Principalmente na nossa região, que a gente tem essas pastagens muito touceiras, né? Que podem vir a machucar o animal. Tá? Outras características que a gente tem também, como a gente já falou, são as características raciais. Isso aí a gente não precisa nem comentar, né? Vocês já sabem. Então, essas características que predominam ali a seleção do animal. Os aprumos, tá? Que eu vou avaliar, e também a sexualidade. Então, eu sempre avalio se aquele touro ele tem masculinidade, se ele tem interesse na fêmea, ou se ele é um touro que tem mais feminilidade. Às vezes tem algum problema hormonal que é preciso trabalhar. Acontece isso muito, tá, pessoal, em fazendas. Geralmente a gente tem muitas fazendas, por exemplo, que tem vacas que são mais masculinizadas, vacas que sobem outras vacas, vocês veem muito isso aí nas fazendas, tá? Então essas características elas devem ser acentuadas e elas vão passando com a idade do animal, tá? Quanto mais velho o animal, maior característica de sexualidade. A sexualidade também a gente avalia os genitais externos, como eu já comentei com vocês, que vai variar também de acordo com a idade cronológica. Tá? Por exemplo, eu tenho um touro, também não adianta eu querer avaliar um touro que está com quase 15, 10 anos ali e achar que ele vai ter todas as características adequadas de sexualidade. Tá? Lógico que com o passar do tempo, o testículo desse animal ele aumenta de volume, ele cai um pouco porque vai rompendo um pouco essa estruturação, esse ligamento abdominal. Então, isso tudo influencia também de acordo com a idade do touro, com a idade do animal. Tá? Quando a gente fala de seleção de touros, por que a gente comenta tanto essa parte de seleção de touros? Seleção de touros. Pessoal do céu. O Rafael não está me ouvindo. Rafael, liga o seu fone aí, aumenta o volume do seu celular, tá? Porque eu perguntei aqui, todos os alunos estão ouvindo normal, tá? Aumenta um pouco aí o volume do seu celular. Ai, pessoal, peraí, vamos voltar aqui. Opa. Voltou. Então, o que a gente procura em um touro, quando a gente vai fazer a seleção desses touros, né? O patrimônio genético desse touro, que vai ser adequado de acordo com a minha genética. Vocês concordam com essa foto que vocês estão vendo aí? Pelo amor de Deus, né? A gente sabe que isso aí é o quê? Um Nelore, tá? Então, é um animal extremamente de bom porte genético, né? Então, é um animal extremamente musculoso. Só que o Nelore, pessoal, se vocês observarem um pouco também, é um animal que ele é bem selecionado, mas uma das características que a gente seleciona os touros Nelore, uma das dificuldades também nos touros é em relação ao umbigo. Vocês podem ver que são animais que têm um umbigo mais caído ali, mais baixo, né? Então, geralmente são animais que têm um pouco de problema, mas dá para a gente produzir bem esses animais, se eu colocar num pasto mais rasteiro. Oi, quem tá falando comigo? Oi. Ouve aí a aula, tira o volume do seu fone aí, como é que chama? Seu microfone aí, tá? Vamos lá, pessoal. Então, é um dos problemas que a gente tem aí na seleção do Nelore, por exemplo, tá? Outra coisa que a gente procura muito num touro é que esse touro ele seja... Por que a gente fala tanto de masculinidade? Porque esse touro ele tem que ser eficiente em identificar o cio. A gente viu na aula passada que o animal ele faz todo o processo de montar na vaca, de fazer o movimento de flame, que é levantar o lábio superior. Isso tudo mostra o quê? Que esse animal ele tem uma boa característica para identificação de cio, que é uma das principais observações que eu tenho que selecionar um touro para mim trabalhar na minha fazenda, tá? Então, ele tem que identificar, ele tem que ser um touro que identifica bem o cio, mesmo sob pressão de alta quantidade de vaca, tá?
Alta capacidade de serviço, quando a gente fala de alta capacidade de serviço, é quanto maior a eficiência reprodutiva desse animal. Quanto mais fêmeas ele cobrir, melhor, tá? Altas taxas de gestação, em baixas proporções de touro-vaca. Então, o que significa isso? Eu vou utilizar lá um touro para cada 20 a 30 vacas e ele tem que ter coberto, nem que seja em torno de 50%, ele tem que cobrir. Então, isso é um touro eficiente perante aí a seleção dos animais, tá? Outra coisa, selecionei meu touro. Primeira coisa que a gente tem que tomar cuidado quando eu seleciono touros é ter o cuidado para a formação de lotes, tá? Então, a gente viu, até nas aulas passadas, que quando eu vou fazer o sistema de cria, eu posso fazer o sistema de monta a campo, então o touro ele fica durante todo o ano com a vaca, e eu posso fazer a monta controlada ou monta dirigida. Então, é a parte aonde eu faço o quê? Eu separo esses touros da vacada. Então, eles têm que ficar separados em lotes de touros, tá? Geralmente, a gente faz a formação desses lotes de touros que vão trabalhar juntos ali com antecedência, antes que esses touros cheguem nas propriedades, né? Mesmo que esses animais sejam mantidos aí na invernada, que a gente fala, tá? Uma das principais características, pessoal, é sempre evitar misturar indivíduos de raças ou idades diferentes. Então, não adianta eu querer colocar um Nelore e um Aberdeen Angus junto no mesmo curral. Vai dar merda, vai dar briga, tá? E a mesma coisa, se eu tenho touros com presença de chifre e touros mocho, eu não vou colocar um touro chifrudo e um touro mocho no mesmo lote. Vão machucar, vão brigar. Por quê? Porque o macho ele busca por hierarquia. Ele tem que ganhar a hierarquia naquele lote ali, naquela formação. Então, geralmente, acontecem esses problemas, né? Então, e consequentemente, pode ocorrer briga e até esse animal ficar impossibilitado de realizar a monta, que é o que a gente não quer buscar, tá? Então, como a gente comentou aqui, o efeito da hierarquia social, então o animal ele vai buscar, né, ele vai brigar, ele vai tentar demonstrar que ele é o dono do território. E isso acontece a mesma coisa com a vaca. Vocês podem ver que tem 2 touros aqui disputando a coitada da vaca aqui. Tá? Então, são 2 touros jovens que disputam a vaca no cio. E isso aqui machuca, geralmente o touro machuca a fêmea, acaba que não cobre, e pode vir a ocorrer alguns acidentes que não são tão adequados aí para a produção a campo, né? Como a gente fala. Em relação à hierarquia social, outra coisa que a gente tem muito são as brigas, as lesões, e acontece muito problemas de miíases, né? Miíases que são as bicheiras que a gente fala. Geralmente, quando esses animais machucam, a mosca vai ali, vai depositar os ovos, vai ocorrer essa miíase. Dificilmente, né, a gente vai conseguir observar, porque a gente não traz esse animal todo dia para o curral. Principalmente se eu crio esses animais soltos, eu não vou trazer o boi todo dia para o curral para me olhar ele, né? Hoje a gente sabe que a maioria das fazendas tem as vistorias, então geralmente a gente vistoria, mas o que acontece na maioria das fazendas? Você tá lá na sua área, no seu curral, só dá uma olhadinha assim, ó, o boi tá subindo na vaca. Então ele tá funcionando, tá interessante. Então não tem esse cuidado de trazer o touro todo dia para o curral. Então geralmente essas brigas causam alguns problemas. Tá? Então, por isso que sempre, quando eu vou selecionar um animal, tem que ser da mesma raça, idades muito próximas. Se eu vou selecionar touros jovens, eu vou fazer um lote só de touros jovens. E qual que é a quantidade, professor, de touros que eu posso colocar em lotes, né? Geralmente, a gente coloca em torno de, no máximo, 4 touros. Tá? De 4 a 5 touros no máximo, dependendo do tamanho do piquete. Tá? Lógico que se eu tiver um piquete ali pequeno, eu não vou colocar 6, 10 touros junto. Então, a gente sempre separa em torno de 4 a 5 touros, tá? Para evitar justamente esse problema aí de brigas. Isso, né, geralmente a gente faz esse sistema, a maioria das fazendas colocam esses touros em invernadas, né, em locais mais longe, soltos, em currais maiores, e aí pode colocar aí em torno de 10 touros, deixa solto tudo junto lá. Mas aí sempre tomar cuidado com o tamanho de coxo, né, para evitar a competição por coxo e a briga também, né, porque há também a briga por comida e por água a partir desses animais. Tá? Pessoal, desliga o microfone de vocês aí, quem for entrando, tá? Para a formação de lote também, outro critério que a gente tem bastante
é a atenção que a gente tem que ter com o comportamento dos animais. Por isso que quando eu vou trabalhar com cria, quando a gente fala em criação de bezerros, a gente pensa, nossa, mas é super tranquilo fazer criação de bezerros. Mas não, tá? A gente precisa de alguns cuidados. E é um pouco exigente, tá? Porque são animais, eu tenho que trabalhar ali com reprodução, e a reprodução, ele exige muito dos animais, tá? Então, eu tenho que ter uma observação. Geralmente, quando a gente faz os lotes desses animais, eu tenho que avaliar esses animais no mínimo uma semana durante todos os dias, para ver o comportamento desses animais. Geralmente, os touros, os machos, eles são mais explosivos, são animais mais agressivos, né? E geralmente, aquele lote que eu vejo que tem um animal mais agressivo e mais dominante, eu tenho que separar esse animal, né? O que a gente fala de quarentena, né? Separar esse animal num piquete, onde ele vai ficar um período ali separado para que não haja briga, tá? E existem duas formas, tá, gente? Só para dar uma corrigida aí. Existe a separação desse touro para que ele não brigue, que algumas fazendas chamam quarentena, e também existe a quarentena que o animal que está chegando de viagem, ele fica separado. Tem diferença nisso aí. Tá? Os produtores de corte que usam essa palavra piquete de quarentena, ou piquete separado, tá? Para que esses animais evitem a briga. A gente tem também a metragem de coxo correta. Hoje a gente trabalha com no mínimo de 5 a 10 metros quadrados por animal, para que haja espaço para que esses animais não briguem, para que não tenha essa total dominância, tá, dos lotes. E também o que a gente visa mais é a formação de lotes homogêneos, igual eu já comentei com vocês, animais de mesma idade, animais de mesmo peso. Não é correto eu colocar animais chifrudos junto com animal mocho. E a experiência sociossexual. Né? Sempre observar se esses animais estão subindo, se não estão machucados, né? O que o pessoal faz muito em confinamento? Porque a gente sabe que macho, né? Macho, ele tem essa característica dominante de subir. Então, o que acontece? A maioria dos confinamentos utilizam muito remédios homeopáticos, né? Mas o confinamento, gente, é diferente do sistema de cria, de produção de bezerros. Pessoal, quem entrar aí, põe no mudo esse microfone de vocês. Então, o que acontece? Geralmente, quando o pessoal entra, quando esses animais entram para o confinamento, é totalmente diferente do sistema de cria. No sistema de cria, nós estamos trabalhando com reprodução. Aqui, eu não posso medicar animal. Eu não posso fazer o animal ficar castrado, por exemplo, porque senão eu não vou ter bezerro. Mas o que o pessoal faz nos confinamentos? Para diminuir essa agressividade do touro, para diminuir essa libido, eles fazem tratamento de remédios homeopáticos, tá? Que são adicionados na ração. Ou também a vacinação, que é a imunocastração. Então, vacina esses animais para que haja uma redução da produção de testosterona. Por quê? Quando a gente põe esses animais no confinamento, é a mesma coisa quando a gente forma o lote em fazenda para fazer reprodução. Na primeira semana, vai ter touro machucado, vai ter touro subindo o tempo todo um em cima do outro. Por quê? É a fisiologia do animal. Tá? Então, ele quer dominar, ele quer mostrar, e é uma fisiologia. Mas essa parte de imunocastração a gente já não utiliza na cria, tá, pessoal? Estou dando um exemplo para vocês do que o pessoal utiliza em confinamento. Porque geralmente o animal ele sobe o tempo todo no outro touro, ele machuca o outro touro e aí prejudica o animal. Tá? Quais são as categorias de animais que a gente tem para selecionar? Então, na fazenda de cria, como a gente já viu nas aulas passadas, né, a gente tem os reprodutores aí que vão ser responsáveis pela monta, que são aqueles animais que a gente está selecionando aqui para o campo. E nessa parte de seleção de animais também, a gente também seleciona o touro para quê? Para central de inseminação. Tá? Geralmente, os maiores critérios de seleção são justamente para aqueles animais que vão ser lá para centrais de inseminação, onde eu vou vender a dose de sêmen. Então, eu preciso de um animal, vamos dizer assim, um pedigree excelente para mim selecionar aquele touro para ser utilizado na minha propriedade. Nas fazendas de cria, eu tenho muito o quê? O rufião. Todo mundo acha que já sabe o que é isso. Rufião é aquele boi que ele só serve para marcar a vaca que está no cio. Ele não cobre a vaca. Por quê? A gente faz uma cirurgia nesse touro. Com essa cirurgia, eu desvio o pênis do touro. Então, ele cobre na vaca, mas ele não cobre a vaca. Tá? Outros touros que a gente tem muito na propriedade
hoje que a gente tem muito na produção de tourinhos são os touros de elite. São aqueles touros que ficam em cocheira, que ficam separados. Tá? Então, geralmente são animais que são realmente selecionados geneticamente para apenas a gente comprar aí o sêmen desses animais. Posso fazer uma pergunta? Pode. E nesse rufião aí, se separar um lote de 10, 15 ou 20 cabeças, na hora que eu estou fazendo a marcação da fêmea, e se eu tiver o touro no piquete ali, só para a monta, para dar que fazer a cobertura, o aproveitamento é 90%, como que é? Você tá falando se eu tiver o rufião e o touro inteiro? Mas o touro, ele sempre fica separado, para ele não ficar andando e ficar sendo judiado. Entendi. Só na hora que ele, depois de 3 dias que o rufião tá rufiando lá, eu ponho ele para fazer a cobertura. O aproveitamento é de quantos por cento? O pessoal indica aí que quando eu utilizo um rufião, o meu aproveitamento chega acima de 70%. Né? Por quê? Porque o rufião ele consegue identificar bem o cio do animal. Né? Mas assim, lógico que eu tenho um percentual muito bom, acima de 70% é muito bom, né? E você viu que aquela vaca está no cio, você coloca o boi para cobrir ela. Mas aí você concorda comigo que para manter esses rufiões na fazenda eu tenho um custo também mais alto, né? Mas geralmente o pessoal utiliza sim, utiliza o rufião e dá um resultado muito bom. É o que mais se tem nessas fazendas hoje, né? Até antigamente a gente trabalhava muito com a produção de rufiões, né? Qual que é o animal que eu utilizo para fazer rufião? Aquele animal geralmente não tem uma genética muito boa, muito apurada, é um animal que serve só para montar a vaca mesmo, para indicar. Mas tem acima de 70%, 75% de confiabilidade, é muito boa. Mas aí o que acontece? Lógico que eu tenho que selecionar, igual a gente está comentando aqui, eu tenho que selecionar um boi que ele seja o quê? Bem masculino, que ele tenha interesse pela fêmea. Porque o que acontece? O que é o rufião? Rufião eu não castro touro, tá, gente? Para os meninos que estão entrando aí agora, entender. Eu faço um desvio do pênis desse animal. Tá? Como que é esse desvio? Por meio de cirurgia. Eu vou fazer uma cirurgia, eu vou cortar, vou desviar mesmo. A gente corta tipo uma tripinha que vem dentro ali do epidídimo do animal. Eu corto essa ligação. Então, na realidade, a gente corta o epidídimo, né, que é onde forma o espermatozoide. Né, e eu desvio esse pênis. Então, o que acontece? O touro vai chegar uma hora que ele vai cobrir a fêmea, que o pênis vai fazer a cópula? Vai. Só que como eu fiz esse desvio, como eu fiz esse corte, ele não enxerta a vaca. Por isso que a gente chama esse animal de rufião. Ele serve apenas para montar a fêmea. Tá? Para quem ficou um pouco com dúvida aí, que eu vi que alguém perguntou aqui no chat. Então, o que é esse que a gente fala muito de rufião? Rufião, então, é um animal que ele vai subir na fêmea, mas ele não cobre ela. Ou seja, aquela fêmea ela não vai ficar prenha daquele gabiru. Tá? Qual que é a outra característica que a gente avalia muito quando eu seleciono o reprodutor? Os principais manejos que vão interferir na eficiência reprodutiva. Isso aí eu acho que todo mundo sabe, tá, gente? O clima é uma das principais características que influenciam a reprodução. Vocês concordam comigo? Se o animal ele estiver em alta temperatura, ele estiver sofrendo um estresse calórico, a primeira coisa que diminui é a produção espermática. Então, o animal ele não vai ter sêmen de qualidade para estar produzindo. Tá? Então, por isso que quando eu vou trabalhar com reprodutor, eu tenho que trabalhar com manejo adequado. Eu vou adotar na minha fazenda a estação de monta com touros, com monta controlada. Sempre que eu quiser, igual o Renner acabou de falar, eu selecionei a minha vaca lá, ela tá no cio, eu vou pegar meu touro e vou levar ele para montar lá. Ele não vai ficar um ano inteiro junto com a minha vaca. Mas eu tenho que dar condições para esse touro, para quando ele for cobrir aquela fêmea, ele está em condições adequadas. Então, eu tenho que pôr ele num piquete que tenha uma forragem adequada, um sombrite, uma água de qualidade, um coxo de qualidade. Porque o animal, quando ele é trabalhado com clima adequado, com condições adequadas, ele vai produzir bezerra aí a rodo, tá? O que acontece em relação ao reprodutor? Vocês podem ver aí nessa foto, que é o que a gente chama de termorregulação.
Isso aí acontece com todos os machos, né, de todas as espécies. Então, eu tenho uma relação entre o estresse por calor e isso em relação às características do macho. Tá? Então, por exemplo, se o animal ele está com muito calor, uma das formas que ele faz para dissipar esse calor é fazer o quê? A termorregulação por meio do distanciamento do testículo do corpo do animal. Para quê? Para que a temperatura corporal ela não interfira na qualidade do espermatozoide. Então, geralmente, o que acontece? O animal ele desce o testículo. Vocês podem ver que tem animais que o testículo está lá no chão. Por quê? É um sistema fisiológico do bovino. Porque o corpo do animal está com a temperatura ali acima de 39, de 40 graus, dependendo da temperatura do ambiente, né? Então, ele vai fazer essa termorregulação. Para quê? É fisiológico do animal. Para ele não ter problemas aí reprodutivos, tá? E quando está fazendo muito frio, o que acontece? Ele encolhe esse testículo. Então, o testículo ele fica mais próximo do abdômen. Para quê? Para que a própria o calor corporal aqueça também aquele testículo e mantenha os espermatozoides na temperatura ambiente. Tá? É a mesma coisa. Isso tudo vai de toda a espécie de machos, tá? É a mesma coisa quando a gente está vendo essas fotos aqui de termorregulação testicular. Quando está no período mais frio, esse testículo fica mais acima, próximo do abdômen, quando está mais quente, bem mais abaixo. Tá? O estresse por calor, como a gente já comentou aqui, é basicamente para reduzir, né, para evitar essa termorregulação testicular, né, para ter uma redução na taxa de crescimento testicular. Então, por exemplo, o animal ele vai fazer esse controle para que evite alterações na reprodução. Geralmente, quando o animal tem vários problemas de estresse de temperatura, por mais que ele faça essa termorregulação, esse controle, né, ocorre degenerações testiculares. Então, geralmente, o animal ele tem muito problema, tá? Às vezes, por o animal estar numa temperatura muito alta ou um estresse muito grande por calor, por isso que a gente fala muito de utilizar o sombrite, para evitar que esse animal, por meio dessa termorregulação, abaixe muito o testículo. Isso pode vir a bater em algum lugar, a bater em algum pasto, algum toco que possa vir a machucar. E isso vai reduzir a motilidade e aumentar as patologias espermáticas. Quando eu falo em patologia espermática, é defeito de espermatozoide. Eu pensei que era na próxima, mas eu vou mostrar para vocês o que isso influencia no macho, tá? O que o pessoal faz muito hoje? A utilização do sombrite, que vocês estão vendo aqui. Pode ser o sombrite artificial, por meio desse sistema que a gente utiliza, ou uma sombra natural, por meio de árvores, né? O pessoal utiliza muito também fazer esses lamaçais aí para que os animais entrem dentro e se refresquem. Isso aqui, pessoal, não é a nossa realidade, tá? Isso aqui a gente já sabe hoje que na bovinocultura de corte, de leite, isso aqui causa muito problema de sanidade, muito problema de leptospirose. Para quem não sabe, leptospirose é a doença causada pela urina do rato. Então, geralmente, o animal ele vai entrar aqui. Quando ele entra aqui também, ele vai beber essa água aqui, vai urinar aqui dentro. O animal contaminado vai levar a contaminação para outros animais. Então, não é tão utilizado isso aqui, não. Tá? Mas, geralmente, o que a gente mais utiliza é o sombreamento natural ou o sombreamento artificial. Tá? Então, essa foto, essa imagem que vocês estão vendo aí agora, é para demonstrar para vocês em relação a essas características que eu estou comentando, né? Que é essa termorregulação, esse problema de estresse. Se eu deixo o bovino sofrer qualquer estresse, primeira coisa que a gente vai ter é problema na parte espermática. Essas fotos que vocês estão vendo aí, essas aqui à esquerda, onde eu estou com a setinha, são espermatozoides bovinos, tá? Bovinos, ovinos geralmente são muito parecidos, então eles têm essa cabeça aqui maior, tá? Então o que acontece, pessoal? Geralmente o espermatozoide bovino, se a gente deixa esse animal sofrer um estresse ou esse animal passa por qualquer dificuldade, ele vai ter alteração. Então a gente tem, por exemplo, aqui um espermatozoide com a cauda dobrada, o espermatozoide com a cauda fortemente dobrada e com as gotas distais, que a gente fala. O que é essa gota? É uma falha, geralmente, que aqui, ó, na cabeça do espermatozoide, a gente contém um núcleo, que é o DNA. É aquele que vai encontrar no óvulo lá, liberar o material genético para que haja a formação do embrião,
né, com os genes de acordo com aquele animal que eu selecionei. Então, geralmente, quando esse animal sofre algum estresse ou sofre alguma lesão, algum problema, a primeira coisa que eu tenho aqui é que esse acrossoma ele vai descer aqui para cá. Por danos que podem ser altas temperaturas, o estresse no macho, o macho subir no outro, machucar o testículo. Às vezes, aquele dia que dá muito calor, o animal sofreu muito, suou muito, também ocorre esses problemas aqui na formação do espermatozoide. Então, o macho, ele é muito criterioso, por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o touro quando a gente vai selecionar. Né? Geralmente também acontecem esses problemas aqui de romper a cauda, ficar só a cabeça do espermatozoide. Isso aqui tudo, pessoal, a gente consegue identificar pelo exame andrológico, que a gente viu lá anteriormente. Então, para que a gente faz exame andrológico em touros? Para verificar isso aqui. Por exemplo, eu quero lá comprar um touro, aquele touro ele custa R$1 milhão, porque, para quem não sabe, esses touros de centrais de inseminação, quando eles são julgados, quanto maior a parte racial, maior é o valor de mercado desse animal. Então, se eu tenho um animal lá que custou R$1 milhão, e se eu comprar esse touro, chegar na minha fazenda, eu tiver com esse problema aqui, isso dá um pau pro cara esquisito, tá? Então, por isso que a gente faz exame andrológico. Então, o ideal é que eu utilize touros sempre que estejam avaliados, tanto andrologicamente, porque eu vou avaliar o sêmen, quanto sanitariamente. O que é sanitariamente? O animal ele vai com um boletim, né, dados, aonde eu consigo verificar se esse animal tem alguma enfermidade, se tem alguma doença ou não. E o comportamento. Então, isso aí, o cara que está me selecionando nesse animal que está me vendendo, ele vai falar, aquele animal, eu fiz um teste a campo com ele, ele tem interesse pela fêmea, ele vai atrás da fêmea, que são as principais características. Além de outras coisas que a gente observa muito, que é a anamnese, que a gente chama. O que é essa anamnese? É um diagnóstico que a gente faz por meio de entrevista, de dados daquele animal. Então, por isso que a gente sempre tem que anotar tudo que a gente verifica ali daquele animal. Então, eu tenho os dados daquele animal, ótimo. Então, eu consigo verificar se aquele animal realmente eu posso estar adquirindo esse animal para estar trabalhando, utilizando o sêmen desse animal, tá? As normalidades também dos diversos sistemas. O animal tem algum problema respiratório, problema circulatório, problema nervoso, né? Isso tudo influencia. Problema locomotor, como a gente falou de problemas de aprumo. Sistema digestivo, o animal geralmente ele tem muito problema aí. Eu adquiri aquele animal, mas ele tem muito problema de acidose ruminal. Isso tudo influencia, pessoal, na reprodução, né? Os meninos aí que já fizeram nutrição já viram que na reprodução eu tenho que ter muito cuidado até mesmo com a dieta que eu forneço para aquele animal. Eu acho que se eu perguntar aqui, todo mundo sabe, né? O que eu não posso fornecer para reprodutor na alimentação? Cadê o pessoal aí do chat? Responde para mim. O que eu não posso fornecer para reprodutor? Pode fornecer tudo, que tem que comer para comer os treinar. Ué. Tá, mas o que eu não posso fornecer? Ana Karen, não é sorgo, não. Vietnamicina, não é? Não. O que eu não posso fornecer para reprodutor, pessoal? Farelo de alguma coisa. Que Monaísa, sei lá. Você sabe. Caroço de algodão. Quem que falou aí? Caroço de algodão, professor. Quem que tá falando? Fala o nome. O Natal. O Natal, isso aí, Natal. Caroço de algodão. O Fernando também. Então, no caso, professor, é a torta que eles falam? Isso, a torta de algodão, o caroço de algodão. Por quê? Porque a gente tem o gocipol, tá? Gocipol, se eu fornecer para um reprodutor, esse animal ele não vai ter a produção espermática. Então, eu forneci um caroço de algodão até mesmo para o bezerro, pessoal. Quanto que eu devo fornecer caroço de algodão ou farelo de algodão para bezerro? A partir do 5º mês. O animal ele começa a desmamar, eu posso fornecer, porque ele está se transformando ainda em um ruminante funcional. Mas não é indicado eu fornecer para machos, tá? Pessoal, desliga o microfone de vocês aí. Tá? Então, não é adequado eu fornecer para bezerros machos. Por quê? Porque eu vou atrapalhar a reprodução desses machos, tá? Mas, professor, posso fazer uma pergunta? Pode.
aqui em Santana aqui tem um lugar que vende aqui a torta de algodão. Você já viu Aham. falar, às vezes, por aí, a Guanabí Ações. Eles vendem a torta de algodão e aí, assim, 40% do povo que cria gado aqui, que é agricultor aqui, eles dão essa torta no meio da silagem pro gado leiteiro. Geralmente, quando lá eles vão tratar do leiteiro, o boi fica no meio ali. Uhum. E eu já vi casos de não dar problema, não. Mas isso aí é uma porcentagem do tanto de torta de algodão para dar pro animal que faz o. Não, geralmente quando você fornece, independente da quantidade. É porque o que que acontece? Às vezes a gente acha que não dá diferença. Ah, eu não tô vendo isso aí influenciar, mas ele influencia, tá? Por exemplo, é praxe, gente. É só vocês fazerem o teste. Na hora que vocês estiverem trabalhando no campo, faz o teste para vocês verem. Fornece o caroço de algodão para o animal, ou a torta de algodão também, é a mesma coisa, tá? Só muda o tipo de processamento. Ele tem o gocipol. O que que acontece geralmente? Um pouco cozido, no caso. Assim, Isso, é isso que eu ia te falar agora. É isso que eu ia te falar agora. Dependendo da torta de algodão, se eu submeter ela a um cozimento maior ou uma alta temperatura, eu vou inativar um pouco o gocipol, mas eu não vou tirar ele 100%. Ele vai ficar lá contido na dieta. Então, se eu fornecer para um macho, ele vai diminuir, sim, o percentual de espermatozoide. Mesmo se eu fornecer a torta que eu estou cozinhando ela lá há mais tempo, ela vai diminuir, sim, o percentual de espermatozoides. O que acontece é, às vezes, eu não forneço durante muito tempo. Só que o que acontece, pessoal? Quando a gente fornece para o touro, por exemplo, eu forneci hoje, uma semana, eu tenho que dar no mínimo de mais uma semana ou 10 dias para aquele touro se recuperar. Por quê? Porque aquele gocipol ele ainda vai ficar na corrente sanguínea por vários dias. Às vezes, eu até acho que até o Helder já me falou isso uma vez, professora, mas acontece isso mesmo nessa fazenda, eles fornecem a torta, eu não vejo diferença. Às vezes também tem fazenda que não consegue ter controle. Às vezes ele não sabe se a vaca tá prenha, se não tá. Então, às vezes a pessoa não consegue falar se tá afetando, mas ele afeta, tá? Então, não é indicado a gente fornecer para touros, mas para o resto, por que a gente utiliza muito caroço de algodão em confinamento? É abate. Então, eu posso utilizar. Por quê? Porque o macho que tá Alto teor dentro... de energia, né, professora? O caroço. Isso mesmo, alto teor de energia, o animal engorda mais rápido. E outra, eu não preciso do touro para cobrir fêmea, eu preciso que ele engorde e eu mando para o abate. Diferente do sistema de cria, tá? Só que o problema maior dessas dietas com alto teor de proteína chega nos 90 dias, 45, 90 dias do confinamento. A maioria dos animais, praticamente, assim, de um lote de 200 animais, você tira 19 com problema de casco, Isso mesmo. já, tipo assim, se você demorar para bater, dá até problema na carcaça, né, na hora de abate. Isso mesmo. Dá muito problema de laminite, problema de casco, é isso aí mesmo. Isso aí, tá? Então, pessoal, para a gente fechar em relação... Uma ideia assim, eu tô atendendo um confinamento aqui, dieta total, 200 bois no coxo. E eu tô falando isso por causa que foi o que a gente teve lá. O cara entrou só com uma dieta do Sinal, não sei se vocês conhecem Rio Doce. Uma dieta com alto teor de proteína, né? O NDT dela baixinho. Então tinha de tudo, até pó de café na ração. Agora faltando agora 45 dias mais ou menos para abate, nós entramos com a ração e como ele já estava dando, continuou dando 3 quilos e 4 quilos da nossa ração. O resultado foi, assim, chegou mais rápido, porém com esse problema, né? Agora já com 19 boi e com problema de caça, já mais por conta da ração que ele deu. O pessoal hoje está trabalhando muito, igual você falou, com dieta total, contendo muita proteína, que é o que a gente fala geralmente de dietas de grão inteiro hoje, né? Ou dietas de mais quantidade de milho. E isso afeta muito o animal. Mas o pessoal está tendo bastante resultado. Mas assim, igual você falou, chega no final do abate, o animal está quase andando de gatão.
né? Mas o pessoal anda é porque quase não anda, né? E aí vai estourar no casto tudo também. E assim, dieta total porque assim, não vai no pasto, né? Não tem dieta no pasto, vai dieta mais no custo. Ele só come o que você só fornece no custo lá pra ele. Isso mesmo. Uhum. Não, ótimo, pessoal. Vamos lá. Então, só para finalizar, além do exame andrológico, que é a avaliação do sêmen, a gente faz também a avaliação de medida do tamanho de perímetro escrotal, tá? Além disso, eu verifico, por exemplo, se o epidídimo, eles estão aderidos. O que significa isso? Eu consigo verificar aqui esse sistema de veias aqui, a gente consegue apalpar, verificar se o animal não sente dor, se é indolor, se isso não está afetando a reprodução desse animal, se os cordões estão adequados. Então, eu consigo ver aqui, ó, toda a parte, se os testículos estão realmente com ligamentos adequados, se estão realmente separando o testículo, se não tem um testículo que é menor do que o outro, às vezes por alguma queda ou algum machucado que vir a interferir no aumento do volume, qualquer abscesso, qualquer hematoma, qualquer cicatriz que vai influenciar, a gente também tem que avaliar, tá? E outra avaliação que a gente faz também é a palpação retal. Também deve ser feito em touros, não só nas vacas, tá? A gente faz a ultrassom também em touros, para verificar se esse animal está com todas as condições internas adequadas. Para quem não sabe, pessoal, o animal ele tem dois estímulos, né? Duas glândulas bem próximas aqui do reto do animal, onde a gente consegue ficar bem próximo. Essas glândulas, elas têm muitas ligações com a próstata do macho. E é onde a gente consegue estimular o macho para ejacular. Então, se elas não estiverem em condições adequadas, no momento que eu apalpo esse animal, se elas estiverem inchadas, com alto volume, eu tenho que abater esse animal, eu tenho que descartar esse animal, porque ele não é interessante para mim, tá? E geralmente o que o pessoal faz muito é teste de libido, tá? Então, por exemplo, eu faço uma pontuação de 0 a 10, o quanto que aquele animal está demonstrando interesse. Então, 0, que o animal não mostra nenhum interesse, e o 10, que o animal geralmente está o dia inteiro ali subindo na vaca, tá? Então, são exames que a gente faz, testes que a gente faz para verificar. O exame andrológico que a gente avalia as características do sêmen, que é motilidade total, motilidade progressiva e vigor, ou seja, motilidade total. Eu coleto o sêmen lá, então eu vou ter uma dosagem de 0 a 100%, quantos estão movimentando, tá? Movimentando independente do tipo de movimento. Já a motilidade progressiva, eu vou avaliar quantos de 0 a 100% estão com movimento retilíneo, ou seja, movimento para frente, tá? Porque se o espermatozoide estiver rodando também, se eu coletei lá, tá todo mundo girando, rodando, eu tenho que descartar esse espermatozoide. Por quê? Porque se ele não estiver indo reto, ele não vai conseguir chegar lá no óvulo. Então, para mim, não é interessante, ele tem algum defeito. E o vigor, que a gente avalia aí de 0 a 5. Qual que é o potencial que aquele espermatozoide tem para conseguir fertilizar, né? Então, vai de 0 a 5, tá? Então, a gente tem também os cuidados com os touros rufiões, eu já comentei anteriormente, né? Que a gente faz a remoção do epidídimo e o desvio do pênis, ou que a gente chama também de machos inteiros vasectomizados, são aqueles machos que basicamente eles não fecundam a fêmea, eles só vão servir para cobrir e para marcar aquela fêmea, tá? Ele é responsável pela detecção e os touros rufiões é igual o Renner pai perguntou aí pra gente. Eu posso utilizar touros rufiões na propriedade? Sim, se eu tenho condições de manter, eu posso. Por quê? Porque são touros que têm uma resposta muito positiva na propriedade, tá? Geralmente, hoje a gente já não utiliza tanto touro rufião, porque eles vão servir para detecção de estro, tem um percentual acima de 70% que dá uma resposta muito boa, mas a gente trabalha hoje muito com um programa de inseminação artificial, né? Então a gente estimula o cio dessa fêmea e quando ela ovula a gente faz a inseminação, que é uma das formas mais baratas e mais tranquilas hoje. Mais barata não, mais fácil, tá? Mais barato também tá demais. E aí a gente tem os touros de elite, tá? Quando eu falo touro de elite, são aqueles touros, né, que eles são criados em cocheiras. Então, geralmente são os touros que a gente seleciona lá das centrais de inseminação, tá? Geralmente são bois e vacas que têm altos valores
genéticos em leilões, são aqueles animais que são vendidos em leilões, onde na realidade a gente não vende o touro, né? A gente vende a genética daquele touro, que é o espermatozoide, tá? Então, geralmente, 100 bezerros são escolhidos sempre após o nascimento. Então, o que acontece hoje na seleção? A gente faz 100 bezerros, por exemplo, eu tenho igual nessa foto que vocês estão vendo aí, um Nelore, um animal extremamente genético, que é criado numa cocheira, e aí ele tem a quantidade de dados ali de 100 filhos. Desses 100 filhos, eu vou destacar 10 dos melhores e vou selecionar todas as características desse touro. Tá? Então, quanto mais apurado a genética desse animal, melhor. Hoje tem muitos estudos onde a gente avalia antes do nascimento daquele touro. Tá? Então, consigo fazer a sexagem, consigo identificar se aquele bezerro é macho ou fêmea e consigo já buscar um pouco as características, né? E fazer um planejamento. O que sempre tem hoje de melhor é o sêmen no mercado. Então, a gente tem alta genética, várias SEMEX que trabalham com sêmen de alta qualidade. Geralmente, a gente sempre trabalha com fêmeas PO, ou seja, puros de origem, animal que está com a genética apurada. São animais de alto padrão de qualidade. E são, geralmente, né, essas fêmeas, são aquelas fêmeas que elas fornecem o embrião. Elas não gestam, né? Então, elas não vão ficar prenhas, tá? A gente coloca aí em vacas de barriga de aluguel. Mais pra frente, vocês vão entender o que é isso. Então, são animais, geralmente, de elite, que a gente utiliza apenas para buscar o quê? A frequência genética desse animal, tá? Os touros de elite são animais que vão receber aí, animais criados em cocheira. Muitas propriedades hoje, os que têm condições, né? Aqui em Rio Verde a gente tem algumas fazendas que criam esses touros e ganham muito bem por esses touros. Então, geralmente são animais que ficam em cocheiras, recebem de 2 a 8 tratos por dia, uma alimentação balanceada, o que a gente fala de uma ração premium, né? Porque o animal ele tem que estar com o pelo bonito, ele não pode estar com o pelo caído, ele tem que ficar perfeito. Porque ele vai ser mandado para centrais para passar por todo o sistema de avaliação e de seleção. São animais que ganham peso muito mais rápido e adquirem uma musculatura muito mais diferenciada, principalmente porque eles estão em cocheira, como se fosse nós, por exemplo, numa casa muito boa, num ar-condicionado mesmo picanha tomando cerveja, é a mesma coisa, tá? Então, tudo é feito com muito cuidado para que esses animais fiquem bonitos e dóceis, para que eles vão para todo o sistema de central de inseminação, tá? Um dos principais locais que a gente tem hoje que faz a seleção da genética desses animais é a ABCZ, que é a Associação Brasileira de Criadores de Zebu. Isso aqui é em Uberaba, tá, pessoal? Então, nesse local, geralmente, todos os melhores touros, os animais que são selecionados, vão para esse local para serem analisados. Então, são animais de cocheira, animal que a gente olha que é um animal de alto porte, né? E eles vão ser avaliados. Então, ou seja, são animais que ficam ali expostos para que os julgadores avaliam todos esses animais e selecionem aquelas raças que têm a melhor característica para aquela determinada seleção. Tá? Então, a gente tem, por exemplo, aí os Nelores. Muitos produtores daqui da nossa região geralmente compram muito esses touros aqui, pessoal, para utilizar a frequência gênica aqui e também para vender. Né, adquirem os animais, mas um animal desse é muito caro, tá? Eu conheço um produtor aqui que comprou um Nelore por R$1 milhão, mas quando ele chegou aqui, vocês terem noção, essa foto que vocês estão vendo aí desses animais, aqui parece ser pequeno, mas quando vocês olham, os bichos são um monstro. Eles vão chegar umas 30 arrobas aí. Então, são animais enormes, são animais muito bem tratados. E quando chega nas condições de campo nossa aqui, a primeira coisa que você tem que fazer é pôr um animal de regime. Porque senão ele não vai nem conseguir cobrir a fêmea, tá? Então, para que a gente tem todo esse processo de seleção? Para pôr isso aqui, essa fotinha que vocês estão vendo aí. Para colocar o animal naquele catálogo, que quando eu chego lá na central, a primeira coisa que eu vou fazer é verificar esse catálogo desse animal. Que, como a gente já viu, eu consigo verificar aqui as características do animal, perímetro, largura de garupa, peso, área de olho de lombo. Então, são todas as características que é interessante aqui eu avaliar. E sempre a primeira característica que eu tenho que observar é o quê? DEP, diferença esperada na progênie. As características que aquele macho passa para o bezerro, tá? Que é o que a gente tem em mente. Então, sempre eu tenho que buscar a melhor característica daquele macho,
Então, pessoal, isso que a gente falou hoje um pouco é em relação à seleção desses touros. Então, a gente seleciona muito touro para ser utilizado na formação de bezerros, tá? Então, a primeira coisa, como a gente já viu na aula passada, a gente tem todo o critério de produção de bezerro. Então, eu tenho que ter cuidado com as novilhas e com as vacas que eu estou tendo na minha propriedade. E segunda parte é o quê? O cuidado que eu tenho que ter com os touros, selecionar touros. E qual o tipo de manejo que eu vou adotar? Eu vou adotar a estação de monta? Eu vou adotar a monta a campo, solta, ou a monta controlada? Então, de acordo com o jeito que eu quero produzir. Então, hoje, eu posso trabalhar bem utilizando animais soltos a campo com rufião? Posso. Eu tenho condições de manter touros na minha fazenda? É igual o Fernando está comentando aí. Eu tenho condições de fornecer pelo menos uma vez no mês uma ração boa para aquele touro? Porque o touro só no pasto, ele não vai dar conta de se manter. Então, tem que fornecer uma suplementação. Eu tenho condições de fornecer uma suplementação boa? Tenho. Então, aí tudo bem. Tá? Então, é isso, pessoal, a aula de hoje. Mas, geralmente, igual esse pessoal que mexe com touro de qualidade, igual o senhor está falando, como se diz, é necessário fazer esse acompanhamento, né, com ração boa, que vai ser bem balanceada para chegar ao consumo e, tipo assim, nem ele engordar demais da conta, nem ele emagrecer, né? Então, tipo assim, já passa uma dieta já bem rígida, né, que fala sobre isso, volumoso com dieta. E outra coisa que eu estava prestando atenção, fora o uso do rufião, é uma coisa que às vezes não tem nada a ver, só porque eu estou trabalhando nessa área também. Em questão do ATF. Porque até hoje a gente estava fazendo um experimento com progesterona, aquela da Ouro Fino, o implante. Você põe o implante e tal. E eu estou começando a introduzir nessa área agora, assim, aprender no caso, né? A senhora acha que é melhor fazer com implante ou fazer sem o implante, só fazendo a medicação? E eu falo em questão das taxas de fecundidade, sabe? De 50 para aumentar a taxa. É melhor fazer ela com implante? Na realidade, a gente tem dois tipos, né? O que o pessoal faz? Antigamente, tem propriedades que não utilizavam implante, só o medicamento, né? A progesterona injetável. Né? Hormônio injetável. Isso, injetável. Só que o resultado é muito pequeno. Então, o que o pessoal utiliza hoje? Utiliza o implante de progesterona e faz injetável. Para que a gente utiliza implante de progesterona? O implante de progesterona, ele vai auxiliar no desenvolvimento do crescimento do folículo. E já tem estudos que demonstram que quando a vaca emprenha, aquele embrião, ele cresce e se desenvolve melhor se eu tiver uma quantidade alta de progesterona. Então, por isso que o pessoal utiliza muito progesterona, porque ela ajuda no desenvolvimento do embrião, que é o que a gente chama de interferontal. Você vai ver isso mais para frente, depois da hora que você for estudando aí. Tem o interferontal, ele é uma parte que aumenta o crescimento do embrião. Então, por exemplo, eu estou trabalhando com animal do genético. Por exemplo, eu estou trabalhando com animal de uma genética boa, mas aí se eu utilizei uma progesterona ali na IATF, pode ser que esse bezerro ele nasça mais pesado, entendeu? Então o pessoal